entendeu de uma certa forma, a família também, foi fazer o tratamento dele no AA, retornou 1 ano e meio depois, foi operado, teve sucesso absoluto. Absoluto. Era química, no caso. Mas é um tipo de dependência, né? Exatamente, tem vários tipos de compulsão, né? Que na verdade não é uma doença exclusivamente química. Ela é comportamental, né? Mas aí vai entrar naquele critério se realmente é o compulsivo ou não é o compulsivo, entendeu? O que a gente vê o indivíduo que come muito, né, o que é uma característica muito masculina, mais masculina do que feminina, aquele cara que come, 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 por isso ele é um grande obeso, e tem prazer em comer, e come demais, e senta na mesa, e come em excesso, né? Dependendo do equilíbrio psiquiátrico que ele se encontra, ou psíquico, naquele momento, ele não é compulsivo, e é um candidato à cirurgia com sucesso. Tá? É o que a gente vê na maioria das vezes. Muito diferente, às vezes, daquele perfil de mulher obesa, que come pouco ou mal come, e já é muitos anos obesa e tem um acúmulo de gordura, principalmente no quadril. Né? Então, nessas a gente tem muito mais dificuldade e os resultados são mais variáveis. Assim, para complementar, a gente, assim, hoje em dia existem poucos grupos, né, que fazem, teve um boom aí de cirurgiões fazendo obesidade há uns 10 anos atrás, depois isso foi sendo filtrado, né, enfim, hoje existem poucos grupos, né, é extremamente comum o paciente ir ao consultório, já foi em outro, né, enfim. O que a gente tenta, a gente não tem interesse em, primeiro que a gente não tem nenhum acordo com nenhum convênio, né, então, são um acordo de duas partes que é totalmente maléfico. O convênio te oferece um volume imenso de pacientes, isso abre o olho do cirurgião, da equipe, mas por outro lado ele quer te tomar várias coisas, né? Então, e você tem que aceitar uma série de imposições, né? Então a gente nunca teve isso, buscou isso, então a gente contraindica a cirurgia, a gente não tem interesse, a gente contraindicou uma cirurgia de uma paciente particular, né? E ela falando isso, né, para a psicóloga, o doutor Michel vai perder uma paciente particular. Isso foi a alegação dela. Enfim, então isso a gente tem que buscar resultado, né? Não adianta a gente detectar um paciente que vai ter mau resultado já desde o pós-operatório e a gente forçar uma cirurgia para ele, seja um compulsivo, seja um paciente que tem algum outro problema que a gente veja que aquilo ali não vai dar certo, né? Então a gente cresce e tem crescido em cima de resultado, não em cima, né, de operar a todo custo, volume, enfim, acordos medíocres e por aí vai. Esse é o nosso objetivo de trabalho, né? Por isso que eu respeito que a gente hoje está todo mundo dentro do mesmo consultório, interligado até por sistema de informática, então a gente sempre respeitou um ao outro, né, e se reúne com frequência para discutir o nosso trabalho, se a gente está errando em alguma coisa, se a gente está com reganho de peso, um ou outro paciente em especial, que a gente tem busca ativa. Às vezes eu atendo um paciente, ligo para a Cláudia, liga para essa paciente na sua consulta, ela não está indo, então tem uma preocupação não só cirúrgica, mas com o pós-operatório. Esses pacientes que eu atendo, às vezes, que estão 10 anos operados e falam, eu reganhei peso, eu quero cortar meu estômago de novo, diminui mais para mim, né? Então, isso eu não quero daqui a uns anos estar vendo um paciente meu sentado em outro cirurgião falando isso. Então, eu acho que é diante desse resultado que a gente busca o nosso resultado, né? Bom, alguém que vai operar tem alguma dúvida em específico?
Isso é uma outra coisa que tem acontecido bastante no consultório, né? Eu até peço para os pacientes que estão ingressando aí no pré-operatório fazer, ver mais ou menos a época que quer operar e fazer o pré-operatório com previsão, né? Não deixar assim, eu tenho que operar esse mês, que é minhas férias, falta aí na equipe inteira, né? Então, assim, é muito complicado. Não, o paciente fica focado ali com os exames e esquece da equipe, né? Então, fazer com uma certa antecedência, as agendas realmente estão mais cheias, né? E está demorando mais para conseguir a consulta. A gente não pode ficar tirando um paciente, né, para botar outro. O culpado lá, ó, né? Queixas, vai. Que bom, ele está aí hoje, né? Não sou só eu não, hein? A equipe inteira. Foi. Teve uma paciente no consultório da Barra, o Roberto atendia logo antes de mim, né? Ele saía e entrava no consultório. E aí ela ficou esperando a consulta dele para mim. Né? Então ela conheceu os dois no mesmo dia, né? O Roberto parece mais velho que eu, né? Mas ele tem a minha idade, E aí ela, quando eu abri a porta, que eu dei boa tarde para a secretária, e ela falou, boa tarde, doutor Michel. Aí a paciente me olhou com aquela cara de pânico. Ela só não saiu do consultório porque eu estava na porta. Né? E aí ela falou assim, meu Deus, eu vim pro jardim de infância. Falou assim. Antes de entrar na consulta, ela já falou para mim isso. E, enfim, depois... Quando eu parar de escutar isso, eu já tenho certeza que eu tô velho, né? Não, e o site é importante porque eu acho que você teve hoje aqui, né, na primeira vez na reunião. Eu acho que é importante vivenciar isso aqui, né? Ver um paciente operado, ver um tema. E tem paciente. Agora a gente vai gravar as reuniões para botar no site. Então, eu atendi vários pacientes primeira vez esse mês. Vai ser dia 26, terça-feira, eu estou impossível. Eu moro em Campo Grande. Impossível, eu tenho prova na faculdade, impossível. É um paciente que realmente até gostaria de estar aqui. Então, o site tenta para que esse paciente acesse e consiga viver um pouco da reunião, né? Ter contato